It's not all clean. Hay arte en lo desbordado. The lid was loose, but love was seen entre arroz y lo logrado. Arrasa com o teu sotaque gaúcho. Muito boa noite. Saudamos a todos e damos nossas sinceras boas-vindas aos participantes do 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, na cidade acolhedora e encantadora de Gramado. E para dar o tom inicial dessa noite, nós vamos ter um vídeo da Mariana Vasconcelos, que é formada em produção audiovisual e história da arte. Com esse sensível vídeo, nós vamos visitar paisagens do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao som de poetas dos nossos estados. Boa experiência a todos! O tigre da manhã espreita pelas venezianas. O vento fareja tudo. No cais, os guindastes domesticados dinossauros erguem a carga do dia. Eu sou filha do interior, onde os pães não levedam com acúmulos do acaso, mas artesanal virtude desde a luz do trigo à luz da fome. Onde a farinha e a água estão à flor da pele, onde não é o grão que se prepara para a boca, mas a boca que amadurece para o grão. O trigo dali não sobe, mas desce entre nós. O pão dali não apenas sustenta, mas profere a palavra que dorme na aparência. O pão escuta. Ancestral não diria, antes cesto de tudo, antes tempo em que mudo, pelo, pele, sobretudo. Ancestral direi, se memória não fosse mais, e é tudo, que o risco na cerâmica quebrada, o nome dentro da pedra achada e o amor, essa breve palavra, em milagre de nada. Ancestral sim, porque o que passou, passa, passará. Não passa de matiz, matriz da manhã. E dúvida ancestral, não é mais que fogo, afago, cinza. E tudo que penso, pouco mais dura que a escrita, a da raiz, a da marca do pé na terra, que mino, rumino e que me habita. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens cantarão as horas. Me recamarei de estrelas com um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes, virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir para o mar, as imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. De olhos fechados mergulho em teu ventre. Perfumes se encontram no meu rosto, braços apanham meus cabelos. Braços leves, pesados, amorosos ou rudes. Braços de cedro ou espinheiro, de parasitas ou cravos selvagens.
No ar e na boca, um gosto de erva amanhecida, um gosto de coisa lavada, um ar de chuva e terra, um gosto de mundo amanhecendo. Oh, enveredar por esse mundo livre e ser uma entre as árvores que formam o volume do teu rosto. Enveredar por esse mundo livre, conhecer a geografia do teu peito, misturar-me à conversa das folhas e adivinhar o casamento secreto das raízes. Desejo vago de ser a tarde que expira, ser o salgueiro do lago, onde a aragem mal respira. Ser a andorinha que voa e vai, ser o último raio de sol e o sino que soa, ser o frescor do ar de maio. Ser o eco da voz distante que além se extingue dolente, ou essa folha que errante ao vento cai dormente. Ser o reflexo disperso de um ramo n'água pendido, fluido e belo como um verso que cante, mas sem sentido. Ser o silêncio, esta calma, breve momento impreciso. Ser um pouco da tua alma, um pouco do teu sorriso. Que baita vídeo, né? Delicado e tocante. E no embalo da cultura, com vocês, Emily Borghetti e o violonista Neuro Júnior, que nos convidam a adentrar o universo das danças e canções gaúchas, entre pezinho, rancheira, milonga e a chula, dança tradicionalmente realizada por homens. E em sintonia com o tema deste congresso, Sexualidade, o tumulto das diferenças, a sua performance celebra a potência da arte como espaço de expressão e liberdade. Emily Borghetti. I watch you like a morning bird. Contigo todo es interior. Tea bag dancing in Ela tá aqui, a gente já viu. guarda tu calor. A moment slow, a quiet dream held in your hands forevermore. Y el agua canta con cariño. It smells like peace and something young. Tu forma dulce de cariño. You sit and stir without a word. Tus ojos siguen el vapor. I watch you like a morning bird. Contigo todo es interior. Tea bag dancing in the steam. La taza guarda tu calor. A moment slow, a quiet dream held in your hands.
Então eles chegarão. Com vocês, então, Emily Borghetti.
Vocês viram como valeu a pena a breve espera? Essa abertura é uma palhinha da programação cultural local e o que será apresentado ao longo dessa noite e desses dias. E ao final desta cerimônia, teremos uma oportunidade rara de ter nosso ícone da música gaúcha, Renato Borghetti. Agora vamos às formalidades. Em nome da diretoria da Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPSI, saudamos a todos os presentes e damos início à cerimônia de abertura do 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise. Seguiremos convidando as autoridades presentes a compor a mesa. Tá tudo aí? Podemos começar? São 15. Para pisar aqui, o chão vai reconhecer. Podemos começar? Dr. Luiz Celso Toledo, presidente da Federação Brasileira de Psicanálise. Boa noite. Dr. Renato Lucas, representando a Federação Psicanalítica da América Latina. Doutora Kátia Radke, presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a minha sociedade. Doutora Patrícia Goldfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Doutora Beatriz Sander, presidente da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, minha sociedade.
Doutora Gladys Carneleto, presidente do Grupo de Estudos de Santa Catarina, minha colega de residência. Doutora Ana Biondo, presidente da Associação Brasileira de Candidatos. Doutora Daniela Borman Vieira, secretária-geral da FEBRAPSE, com quem trabalhamos muito bem juntas. Doutora Ana Cláudia Zuanella, tesoureira da FEBRAPSE. Doutora Ana Clara Duarte Gavião, diretora do Conselho de Coordenação Científica da FEBRAPSE. Doutor Fábio Lopes, diretor do Conselho Profissional da FEBRAPSE. Doutora Silvana Torres, diretora do Departamento de Publicações e Divulgação da FEBRAPSE. Doutora Josiane Barbosa, diretora de Comunidade e Cultura da FEBRAPSE. Doutora Lúcia Moret, diretora superintendente da FEBRAPSE, que infelizmente por motivos pessoais não pode estar aqui presente. Doutora Berta Azevedo, editora da Revista Brasileira de Psicanálise, uma gaúcha. Nossa conterrânea. Doutora Suzana Chinazo, secretária do Conselho Científico. Passamos agora a palavra à doutora Kátia Radke, presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, federada anfitriã desse congresso. Boa noite a todos. Prezados colegas, presidentes das Federadas do Sul do Brasil, prezado Luiz Celso Toledo, presidente da FEBRAPSE e toda a sua mesa diretiva. É com grande alegria e com uma enorme emoção que, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, agradeço a FEBRAPSE e dou as boas-vindas a todos vocês. Recebê-los aqui em Gramado é um privilégio e um gesto de esperança e de resistência. Essa cidade, com sua beleza acolhedora e serena, propicia espaços de encontro e reflexão. Mas, no entanto, sabemos que a serenidade é, por vezes, perpassada por tumultos. Nesse sentido, sinto que é importante lembrarmos que o nosso Estado ainda vive e carrega as marcas da trágica enchente que vivemos em 2024.
a qual deixou seus rastros por onde passou e por todas as nossas vidas. Mesmo diante do caos, vimos a força da solidariedade e da mobilização coletiva que tomou conta de todo o Brasil. Aprendemos que cada passo que damos deixa suas marcas e que o caminho se constrói à medida que avançamos, com cuidado, atenção e coragem. A FEBRAPSE acreditou na nossa força potente de reconstrução. E aqui estamos para celebrar a psicanálise ao lado das nossas co-irmãs, SBP de PA, SPPEL e grupos de estudos de Santa Catarina. A SPPA, com seus mais de 60 anos de história, tem sido um solo firme da psicanálise no Rio Grande do Sul, no Brasil e, por que não, no mundo afora. Nessa trajetória, construímos um espaço de diálogo entre gerações, mantendo vivo o desejo de conhecer, refletir e compartilhar saberes. Nossos fundadores e sucessores carregam a potência do pensamento da psicanálise gaúcha. Lembro do nome de Cláudio Iziric, nosso querido colega da SPPA, que elejo para nos representar, seja como ex-presidente da IPA, seja hoje como vice-presidente honorário da IPA. Certamente, eu poderia citar tantos outros, mas para isso seria necessário um longo tempo, pois são muitos os que inscreveram seu pensamento teórico clínico e engrandeceram a história da psicanálise brasileira. É essa base sólida que nos permite hoje reunir colegas de todo o nosso país para termos a oportunidade de trocas de experiências e avançarmos juntos na reflexão sobre temas desafiadores da nossa clínica contemporânea. Gostaria de mencionar a importância de eu estar vendo tantos jovens na plateia. Tenho a certeza de que vocês são indispensáveis para fazerem o futuro acontecer. Vocês poderão manter o nosso vigor psicanalítico forte e pujante. Neste congresso, o tema escolhido, Sexualidade, o tumulto das diferenças, nos remete ao que Freud já apontava em 1925, em seu precioso texto, Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre o sexo. Nos lembra que as diferenças biológicas têm consequências além do corpo, sendo significativas na formação do psiquismo, nas escolhas de objeto e na construção da identidade. Cada sujeito vive a sua sexualidade de forma singular, atravessado por desejos, conflitos e tensões, sendo que é justamente nesse terreno que se manifesta o tumulto fecundo das diferenças, o espaço em que a psicanálise pode atuar com sua escuta delicada, acolhimento, interpretação e com seu potencial de transformação. Ao pensar nessa multiplicidade interna, lembro da escritora gaúcha Lia Luft, em seu livro Perdas e Ganhos, que escreve: somos muitos em cada um, às vezes nos perdemos para nos encontrarmos melhor. Entendo que Lia procura nos recordar que cada sujeito carrega no seu mundo interno personagens e dramas que o fazem único. E é nessa complexidade que a clínica psicanalítica encontra a sua maior riqueza e desafio. E ainda como nos lembra o nosso poeta maior, Mário Quintana, em seu aforismo, sonhar é acordar-se para dentro. Que possamos, nesses dias, sonhar com o nosso trabalho clínico, com nossas reflexões e encontros, despertando para o nosso interior, atentos ao que cada um pode experienciar, que cada história possa ser vivida e que cada palavra possa nos ensinar cada vez mais.
Que esse congresso seja, assim, um espaço de construção conjunta, que caminhemos juntos, percebendo a riqueza das diferenças, aprendendo uns com os outros e tecendo passo a passo novos caminhos de escuta, cuidado e reflexão. Agradeço a cada um de vocês que atravessou distâncias para estar aqui. Agradeço em especial aos nossos incansáveis colegas das comissões locais que trabalharam intensamente para a organização deste congresso. Agradeço profundamente a FEBRAPSE, que nos oferece o solo simbólico para que possamos sustentar eventos como o que teremos de hoje em diante, que possamos celebrar a riqueza da experiência humana. Muito obrigada. Passamos agora a palavra à doutora Patrícia Goldfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, federada anfitriã deste congresso. Obrigada. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui. A FEBRAPSE é uma federação que congrega todas as instituições psicanalíticas ligadas à IPA no Brasil, com princípios altamente éticos e democráticos. É uma instituição muito respeitada e estimada pelos membros psicanalistas aqui do Sul. Eu quero agradecer muito ao Luiz Toledo e à sua diretoria pela excelente gestão e pela forma respeitosa e inclusiva com que conduziu os desafios inerentes desse cargo. Eu vou contar um pouco da história, brevemente, um pouquinho da história da brasileira, para você situar vocês. A Sociedade Brasileira de Porto Alegre foi reconhecida pela IPA em 1992, e como grupo de estudos psicanalíticos. No IPAC de Barcelona, em 97, ela foi reconhecida como sociedade provisória, e no IPAC de 2001, tornamos-nos uma sociedade componente da IPA. Temos, então, 24 anos como sociedade. A Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre prima pelo estudo profundo da obra de Freud como base para a formação psicanalítica, acrescidos dos desenvolvimentos a partir de autores pós-freudianos. É uma sociedade que se caracteriza pela dedicação ao estudo e desenvolvimento da psicanálise, tendo recebido vários prêmios da IPA ao longo de sua trajetória. Temos uma formação que é pautada pela semestralidade, pela liberdade curricular e pela liberdade de cátedra. Fatores que, apesar de mais trabalhosos para organizar, permitem uma ampliação do escopo curricular e um enquadramento, um engajamento maior, tanto dos colegas que ministram seminários, como dos membros em formação. Outra característica do nosso grupo institucional é dar voz aos membros do Instituto, que têm uma participação ativa na brasileira, seja individualmente, através das comissões, ou através da associação dos membros do Instituto. Com a aprovação na Assembleia Geral Ordinária de abril de 2021, o projeto Ubuntu, Programa de Bolsas Formação Psicanalítica do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira, para profissionais negros, negras e indígenas das áreas da psicologia e medicina, foi o segundo programa de bolsas formação no Brasil, e o primeiro exclusivamente para negros e indígenas. Isso se deve ao fato de que se a bolsa fosse social, numa situação de competição, os negros e indígenas ficariam prejudicados devido ao racismo estrutural. No Congresso da IPA, em Cartagena, de 2023, o projeto Ubuntu recebeu o primeiro prêmio do Comitê de Preconceitos e Racismo. A ação emergencial coordenada pela Brasileira de Porto Alegre durante a enchente massiva de 2024 congregou 174 psicanalistas e psicoterapeutas de todo o país
num esforço conjunto para atender as vítimas e os profissionais que atuavam no resgate. E atendeu, nos primeiros 3 meses da catástrofe, mais de 250 pessoas, 4 a 8 sessões gratuitas. Por esse trabalho social, a sociedade recebeu o primeiro prêmio IPA na comunidade no mundo, na categoria Clima, durante o congresso deste ano da IPA, em Lisboa. A experiência desse atendimento emergencial, que teve apoio do PACE da IPA, que é o Comitê de Auxílio a Psicanalistas em Situações de Crise, está registrado num livro publicado pela Blucher, denominado Cidades Alagadas, Mentes Inundadas, que terá lançamento aqui no Congresso. Para finalizar, eu quero saudar todos os presentes e acentuando o prazer de ter a todos aqui reunidos, na expectativa que o Congresso oportunize trocas enriquecedoras, científicas, afetivas e sociais. E, ao mesmo tempo, eu quero assinalar que esse evento acentua a vitalidade da psicanálise e renova sua importância para a sociedade ao debruçar-se num tema tão importante para a atualidade em que vivemos. Obrigada. Passamos agora a palavra à doutora Beatriz Sander, presidente da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, federada anfitriã deste congresso. Boa noite a todos. Prezadas autoridades aqui presentes, doutor Luiz Celso Toledo, doutor Renato Lucas, demais membros da diretoria da FEBRAPSE, prezadas colegas das sociedades anfitriãs e demais sociedades aqui presentes, colegas analistas, estudantes e simpatizantes de psicanálise. Nessa noite de abertura do 30º Congresso Brasileiro da Federação, 30º Congresso da Federação Brasileira de Psicanálise, a Sociedade Psicanalítica de Pelotas quer dar as boas-vindas a todos vocês, falando do enorme prazer que é recebê-los e do prazer de mostrar um pouco da psicanálise realizada aqui no Sul, bem como da nossa cultura. A Sociedade Psicanalítica de Pelotas foi criada em 1987, portanto, temos 38 anos, sendo a primeira sociedade do Brasil fundada fora de uma capital, no extremo sul. Desde nossa fundação, nos dedicamos ao estudo e à difusão da psicanálise na região, a clínica psicanalítica e a formação de novos membros, segundo os fundamentos da Associação Psicanalítica Internacional. Tivemos o prazer em participar da organização do Congresso, coordenando a programação cultural e com a inclusão de colegas das 4 sociedades anfitriãs. Nossa função passou a ser dar o sotaque, as cores e as características da cultura da nossa região, organizando uma grade artística. Estiveram presentes nessa comissão, que tive o prazer de coordenar, colegas das várias sociedades, como Anne Flieger, do Grupo de Estudo Psicanalítico de Santa Catarina, Ellen Epifânio, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, Eduardo Brode Mendes, da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. Esses 2 últimos são os apresentadores dessa noite. Liana Souto Correia de Mendonça, da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, Marta Cunha, da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, e Vládia Zenker Schmidt, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Agradeço a oportunidade de trabalhar com esses dedicados colegas. Fomos inspirados pelo pensamento freudiano de que a ciência não basta. É preciso lançar mão de outras criações, como a arte, para descrever o objeto da psicanálise. Então,
queremos estimulá-los a ir além da apreciação da criteriosa e diversificada grade científica do Congresso e desfrutarem da sexualidade fluente, viva, das manifestações artísticas aqui apresentadas. Eu vou fazer um contexto das apresentações culturais, para que principalmente quem não é do Sul consiga entender. No vídeo poema que acabamos de assistir, Mariana Vasconcelos mostrou a refinada sensibilidade em unir belíssimas imagens regionais aos poemas de artistas locais, que descreveram a vida na terra e na água que nos habita aqui no Sul, com gosto de terra lavada, para ser um pouco de alma e de sorriso. Na arte fotográfica, Fabrício Simões também revelará, através de suas lentes, os pampas gaúchos, a linda capital Porto Alegre, a encantadora Serra Gaúcha e as maravilhosas praias de Santa Catarina, passeando pelas paisagens exuberantes das regiões. E como estética não é somente beleza, mas também horror, Mariana e Fabrício retratam as tristes imagens da enchente histórica de maio e o desespero de um povo que quase viu afogada a sua esperança. Graças à irmandade do povo gaúcho e à bravura desta terra, conseguimos reavivar nossa fé no amanhã, como quem sopra as brasas de uma fogueira adormecida. Nossa gratidão está demonstrada no movimento ao voluntário anônimo, exposto às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Na música, teremos o violão de Vinícius Neuro e a dança de Emily Borghetti, num dueto demonstrando a sensualidade de uma dança em tempos passados somente dançada por homens. Emily sapateia seu bailado e espaço, usando comumente bombachas sensuais e não vestidos de prenda, mostrando a evolução dos tempos, onde as diferenças entre os sexos estão mais flexíveis. E a tradição se repete, mas não sem uma inovação a cada geração. Com o acompanhamento de Pedro Borghetti no bombo legueiro e Vinícius Neuro no violão, Renato Borghetti, com sua gaita quase mágica, tocará vários tons e melodias que encantarão, evocando a alma gaúcha e nosso amor por este pedaço de chão. Mas não paramos por aí. No teatro, teremos uma peça baseada no livro Sig e Rita, de Celso Goodfriend, dirigida por Júlio Conte, ambos analistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, com os autores João Pedrilho e Catarina Conte. Celso nos apresenta uma sessão analítica fictícia entre Sigmund Freud e Rita Lee. Vê-se a sensualidade atuada e desenvolvida num diálogo encantador e divertido, atravessando a cesura do tempo. Ao final, teremos o músico pioneiro Lúcio Ainel com seu violão, que conduzirá o encerramento desse congresso. Irá sonorizar as nuances da falta e da saudade, que nos farão presentes nesse momento, com as despedidas e promessas de reencontro em outros pampas, daqui a 2 anos. Esperamos que esses artistas encantem vocês. Muito obrigada. Passamos agora a palavra à doutora Gladys Carneleto, presidente do Grupo de Estudos de Santa Catarina, também a outra federada anfitriã deste congresso. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes dessa mesa e o faço de modo especial saudando o presidente da FEBRAPSE do Congresso, Luiz Celso Toledo, a quem agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse evento tão importante para a psicanálise. É com enorme prazer que também, em nome do Grupo de Estudos de Santa Catarina, em parceria com as demais sociedades anfitriãs, dou as boas-vindas a todos vocês a esse congresso. É uma honra receber e acolher colegas de todo o Brasil e do exterior que chegam com o mesmo entusiasmo de aprender, compartilhar e se deixar transformar pela psicanálise. A expectativa para esse congresso é imensa,
Os próximos dias serão, certamente, de encontros fecundos, de debates necessários, de escuta atenta e de trocas que apenas a psicanálise, em sua vitalidade, é capaz de proporcionar. Este é um espaço privilegiado para pensar, questionar, dialogar e também para nos inspirarmos mutuamente em nosso ofício. Quero destacar com especial emoção o momento que vivemos em nosso grupo de estudos. Somos uma federada ainda jovem, em pleno processo de crescimento. E este ano temos a alegria da nossa primeira turma de candidatos em formação estar concluindo os seminários teóricos. Além disso, ainda esse ano, estamos abrindo edital para a segunda turma de formação, ampliando assim a nossa missão de formar e transmitir a psicanálise em Santa Catarina, em diálogo constante com a FEBRAPSE e a IPA. Trata-se de um passo de grande responsabilidade, mas também de muita esperança no futuro da psicanálise, em nosso estado principalmente. Desejo que esse congresso seja para todos uma experiência verdadeiramente enriquecedora, tanto científica quanto humana, e que possamos sair daqui mais fortalecidos em nossa prática, mais instigados na teoria e ainda mais conectados uns aos outros. Em nome do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Santa Catarina, um excelente evento a todos. Agora é o momento de fazer uma homenagem aos estimados colegas que nos deixaram nesse período.
Com esta emocionante homenagem aos nossos colegas, fazemos com que estejam presentes conosco. Dando continuidade, vamos ouvir agora Heribert Blas, presidente da IPA, que enviou um vídeo para a abertura. Dear colleagues, dear friends, it's a great honor for me, as President of the International Psychoanalytic Association, to greet you on the occasion of this 30th Brazilian Congress of Psychoanalysis. Although I cannot join you in person, I join you with deep admiration for the remarkable achievement of bringing together more than 1,500 participants here in Gramado. The fact that registrations had to be closed ahead of schedule is a powerful sign of the vitality of psychoanalysis in Brazil and the strong resonance of this Congress theme. This Congress stands in continuity with a long history. It takes place in the very state where the first Brazilian Congress was held in 1969. Over the decades, these gatherings have become an important space for reflection, exchange, and renewal in psychoanalysis. The chosen theme, sexuality and the tumult of differences, could not be more timely. It speaks directly to the challenges of our contemporary world, in which differences of gender, sexuality, culture, and identity are both sources of tension and of creative possibility. I'm especially moved to know that in preparation for this Congress, 17 events have been held across Brazil, stimulating dialogue not only within psychoanalytic societies, but also with the broader public. I would also like to recognize the significant presence of younger colleagues among the participants. Their engagement gives us hope for the future of our discipline and reminds us that psychoanalysis must always remain open, questioning, and alive. And in the same vein, I would like to emphasize that people of color are represented at this Congress more than ever before. This development gives us hope for a continued and growing presence of psychoanalysts of color throughout the entire IPA. Finally, I want to join you in celebrating the recognition of Portuguese as one of the official languages of the IPA. This is a milestone in our shared history and an affirmation of the central place of the Portuguese-speaking community within the psychoanalytic world. Thank you to Luis Toledo, FEBRAPSI President, for inviting me to welcome you all, and the invaluable organizers of this Congress for their vision, dedication, and tireless work in putting together this event. I wish you all what promises to be an enriching and stimulating Congress. All the best. Passamos agora a palavra a Renato Lucas, representante da FEPAL. Boa noite a todos. Eu sou Renato Lucas, então, diretor científico da FEPAL. É uma satisfação estar na abertura do Congresso da FEBRAPSI, representando Lilian Hittemann, presidente da FEPAL, que não pôde comparecer presencialmente. Passo a ler agora uma carta que ela enviou como saudação aos congressistas e membros do grupo diretivo da FEBRAPSI. Gostaria de agradecer ao presidente Luis Toledo pelo convite para participar deste congresso, especialmente porque esta iniciativa demonstra o interesse em estreitar os laços entre a FEPAL e a FEBRAPSI, instituições que, entre muitas outras coisas, compartilham um ponto em comum. Dentre as múltiplas questões que poderiam ser referidas quanto à importância que as sociedades psicanalíticas brasileiras têm para a América Latina, quero sublinhar as contribuições decorrentes de sua rica diversidade cultural, destacando-se a abordagem de questões que devem ser centrais para a prática psicanalítica, como o preconceito e a discriminação em instituições psicanalíticas.
Igualmente sintonizada e motivada com esse campo de estudo e trabalho, a FEPAL mantém e incrementa um grupo de estudos chamado Psicanalistas na Comunidade, recentemente premiado pela IPA na área de preconceito, discriminação e racismo, e que investiga os obstáculos internos enfrentados por psicanalistas e instituições. Este é um tema central a ser estudado para o exercício ético de nossa prática. Acredito que a colaboração mútua e o intercâmbio científico entre ambas as instituições são essenciais para o enriquecimento do acervo de conhecimentos psicanalíticos. O tema deste congresso, Sexualidade ou Tumultos das Diferenças, abordará temas que, tenho certeza, contribuirão para a ampliação do conhecimento psicanalítico e de sua aplicação no campo da compreensão dessa área do sujeito na cultura. A sexualidade, que tem sido um tema central da psicanálise desde seus primórdios, mantém sua relevância e permanece no centro do estudo de nossa ciência. Entretanto, a psicanálise, como outras disciplinas, sofre uma pressão social para adotar posicionamentos ideológicos. Consideramos que tais posicionamentos não são de nossa responsabilidade, especialmente em temas tão sensíveis como a sexualidade humana. Disso decorre a importância e a gratidão à FEBRAPSE por realizar esse congresso com a seriedade e a cientificidade que a instituição procura garantir. Neste momento, aproveito a oportunidade para convidá-los ao congresso da FEPAL, em setembro de 26, em Santiago do Chile, com o tema Angústia, Vazio e Ato, onde teremos uma nova oportunidade para trabalharmos em conjunto para o desenvolvimento de nossa disciplina. Desejo a todos ótimos dias de trabalho, com muita reflexão e discussão sobre esses temas. Espero que encontrem mais diferenças do que semelhanças no turbilhão de pensamentos que emergirá desse encontro. Obrigada, Lilian Hittelmann. Neste momento, passamos a palavra ao Dr. Luiz Celso Toledo, presidente da Federação Brasileira de Psicanálise. Alô, vocês me ouvem? Sim, então tá bom. Muito boa noite, boas-vindas a todos e a todas no 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise. Como todos nós aqui sabemos, um encontro como esse se faz a muitas mãos. Um grande número de pessoas trabalhou por mais de um ano para que hoje a gente pudesse estar aqui e se encontrar. Não vou citar todos nominalmente, porque não haveria tempo para isso. Mas eu quero mencionar algumas pessoas antes de fato eu começar. Eu agradeço imensamente as presidentes das nossas federadas, em especial as anfitriãs, Patrícia Goldfeld, Kátia Hardick, Beatriz Sander e Gladys Carnileto, aos colegas que vieram de outros países da América Latina e da Europa, aos representantes da FEPAL, da IPA e do board, Sérgio Nick e Daniel Deluia. Também agradeço imensamente as comissões social, cultural, de divulgação e patrocínios que trabalharam muito, arduamente. Aos psicanalistas em formação, aos estudantes que estão aqui conosco hoje à noite, profissionais de áreas afins, aos colegas do movimento Articulação, com os quais a gente tem trabalhado junto e trocado muito nos últimos tempos, que vieram ao Congresso, as nossas incansáveis Thaís e Lúcia, aos prestadores de serviço, sem os quais esse encontro não seria possível. Agradeço em especial ao grupo de colegas com quem trabalhei na diretoria nos 2 últimos anos. Um grupo que se dedicou, que fez reunião em final de semana, que trocou mensagem de madrugada e que viajou incansavelmente Brasil afora. Não há palavras para expressar a imensa gratidão que eu sinto por Ana Clara Gavião, Ana Zoanella, Daniela Borman, Josiane Barbosa, Silvana Andrade, Lúcia Moret, Suzana Quinazo, Berta Hoffmann, Fábio Lopes,
E também a Cláudio Castelo, que está aqui hoje à noite, que foi editor da Revista Brasileira no primeiro ano da gestão, e a Renata Arouca, que tanto trabalhou por todos nós, como teve à frente do Conselho Profissional, uma área que foi importantíssima nos últimos tempos e que merece a nossa homenagem pelo trabalho que ela fez. Sem nenhum exagero, foi um privilégio e uma honra ter a oportunidade de aprender e conviver com cada uma e cada um de vocês. Eu sei que eu vou sentir uma falta enorme delas e deles quando a gestão terminar. Eu quero estender a gratidão às nossas famílias pela paciência com as ausências finais de semana que a gente teve fora de casa. Muito obrigado no meu nome e no de todos que contribuíram para esse congresso. Começando, enfim, eu quero só lembrar de uma coisa, uma pequena história do Freud, que para mim diz muito a respeito da importância dos congressos. Em 1896, antes mesmo da reunião do primeiro grupo de colegas da quarta-feira à noite e da fundação de uma primeira sociedade de psicanálise, mais de uma década antes da fundação da IPA, o Freud escreveu ao seu amigo Fliess. Fliess era um amigo médico do Freud, para os mais jovens, com quem ele se encontrava, se correspondia, pensava junto, trocavam ideias, era um grande amigo. Nas cartas a Fliess, o Freud, saboreando a antecipação de um encontro que viria a acontecer, escreveu o seguinte, abre aspas, teremos um congresso na primavera. Quantas datas propõe a Páscoa? Aguardo o nosso congresso como quem espera saciar a fome e a sede. Fecha aspas. Tempos depois, comentando algo a respeito de como ele havia se sentido ao rever o amigo, o Freud escreveu, desde o nosso congresso, tenho me sentido aliviado do ponto de vista científico, é verdade, mas do ponto de vista pessoal, outro congresso já se tornou uma necessidade urgente. Fecha aspas. No início, por isso que eu trouxe essa história, como a gente vê, antes mesmo da publicação dos sonhos, da interpretação dos sonhos, haviam dois amigos e o desejo inadiável de um encontro para conversar, trocar experiências profissionais e pessoais. O ponto que eu quero colocar aqui é, o sonho dos congressos já estava lá. Era assim que o Freud se referia a esses encontros. É essa tradição que se repete a cada 2 anos. A oportunidade de convívio, de ouvir e pensar com colegas e de contribuir para o avanço efetivo da psicanálise. Hoje, depois de quase 60 anos da realização do primeiro Congresso Brasileiro, que eu não sei se vocês sabem, aconteceu aqui no Sul, e que teve 2 temas, e um deles era a sexualidade. Estamos voltando ao mesmo estado para falar do mesmo tema, com todas as mudanças pelo mundo, na clínica, na teoria, para falar da sexualidade. Sexualidade polimórfica, múltipla, perversa, infantil, descoberta fundamental do Freud, fundamentada no recalque, no inconsciente e na fantasia. A sexualidade como o objeto da psicanálise por definição, como pensava Laplanche. Pessoalmente, eu considero, pensando em Freud e André Green, que sim, a sexualidade segue tendo uma enorme importância na relação entre analista e analisando, na teoria e nos diálogos com outras disciplinas a respeito das enormes mudanças sociais que todos nós temos acompanhado. A gente vai ter muita coisa para conversar nos próximos dias. Também considero relevante mencionar, nesse momento em que estamos todos aqui reunidos, que a psicanálise brasileira vive um período de expansão. E o interesse despertado por Gramado, bem como pelos eventos preparatórios ao longo do ano passado e desse ano, evidenciam esse crescimento. No entanto, como todos nós sabemos, toda expansão, todo crescimento envolve riscos. Que esse encontro seja uma oportunidade também para que a gente converse sobre o modo como a formação psicanalítica vem sendo tratada no Brasil. Aproveito a discussão, a ocasião, para comentar com vocês que me parece fundamental que nós estejamos prontos e dispostos a nos opor ao uso deturpado que tem sido feito do nome psicanálise.
por parte de grupos e entidades que não têm nem nunca tiveram relação nenhuma com ela. Estamos imersos numa sociedade na qual o fanatismo, o negacionismo e a mentira se disseminam. Me lembro aqui do último livro do Cassorla, que nos deixou e que é precioso. Nesse momento, a psicanálise demanda a nossa presença, também fora dos consultórios, na esfera pública, na defesa clara e inarredável da sua especificidade e na preservação da qualidade da formação dos novos psicanalistas. O futuro da psicanálise depende do nosso empenho coletivo e da mobilização efetiva de cada um em defesa da qualidade da formação. Para finalizar, que eu já me estendi muito, eu quero comentar algo com vocês rapidamente sobre um tema que já foi mencionado aqui, mas eu vou falar de um aspecto desse tema que não foi trazido e que eu acho muito importante comentar. Eu quero comentar de uma reunião que aconteceu em São Paulo no ano passado. Vários colegas que estão aqui essa noite participaram dos fatos que eu vou relatar, mas como boa parte da plateia não participou, eu vou contar a vocês. Há 1 ano e 4 meses, os representantes de todas as federadas do país se reuniram com a diretoria da FEBRAPS em São Paulo para a assembleia que habitualmente se realiza ao final de cada semestre. Não foi uma assembleia comum, porque os colegas aqui do Sul tiveram que participar online, porque, como todos nós sabemos, naquele momento o Estado estava sofrendo uma tragédia climática de grandes proporções. Quando as enchentes aqui começaram, a decisão que havia sido tomada anteriormente de realizar o 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise aqui foi colocada em questão. Naquele momento, as cidades viviam situações muito difíceis, pessoas haviam perdido casas, e, em alguns casos, a própria vida. Diante de todas as incertezas e da preocupação generalizada, eu entrei em contato com as presidentes das federadas anfitriãs antes da Assembleia para perguntar se os colegas continuavam dispostos a manter a decisão de sediar o Congresso. Elas reafirmaram o desejo de seguir em frente, prontamente, mantendo o combinado. Érico Veríssimo estava certo quando ele escreveu o seguinte: a história do Rio Grande é feita de resistência, de gente que sangra, mas não foge da luta. Ainda assim, chegamos a São Paulo numa situação absolutamente incerta. Era preciso ouvir a Assembleia completa. Esse é o ponto central que eu queria comentar com vocês hoje à noite. Naquele momento, era impossível saber se as chuvas iam diminuir e quando isso aconteceria, se as cidades conseguiriam se recuperar e qual seria o impacto daquela situação na vida de todos. Ainda assim, e apesar das preocupações, as federadas decidiram conjuntamente seguir com a decisão de realizar o Congresso no Rio Grande do Sul. Foi uma decisão, a meu ver, corajosa e arriscada. E foi unânime. Todos os representantes das 19 federadas votaram por manter o Congresso aqui. Em meio a um momento tão turbulento e imprevisível, decidimos juntos apoiar e abraçar os colegas gaúchos. Um abraço carinhoso em um dos períodos mais difíceis da história recente desse Estado. Hoje, eu quero estender o abraço aos colegas de todas as regiões do país que viajaram e fizeram questão de estar presentes no Congresso, e também aos colegas de outros países. Que esse 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise seja, como Freud mencionou ao escrever para a Fliss, uma oportunidade de saciar a nossa fome de encontros e sede de encontros, de construção de uma psicanálise brasileira cada vez mais ampla, plural, antirracista e democrática. Em nome da FEBRAPS, eu desejo a todos um excelente congresso. Boa noite.
para fechar as falas, né, com chave de ouro, com a palavra a doutora Ana Clara Duarte Gavião, diretora do Conselho de Coordenação Científica da FEBRAPS. Boa noite. É uma imensa alegria estar com vocês nesse momento da abertura de mais uma edição, a 30ª do Congresso Brasileiro de Psicanálise da FEBRAPS. Fruto de um trabalho em muitas mãos e por um período de aproximadamente 2 anos, a programação científica deste encontro em Gramado põe em evidência a vitalidade do pensamento psicanalítico brasileiro febrapsiano, compartilhando espaços com pensadores de outras instituições psicanalíticas, bem como espaços interdisciplinares. As 17 jornadas preparatórias tornaram-se capítulos de uma bela aventura por diversas cidades do Brasil, um percurso de muito aprendizado. O congresso foi sendo construído aos poucos e o trabalho em grupo, com a prevalência da cooperação mútua, tornou-se uma experiência extremamente gratificante, mesmo em alguns momentos mais difíceis e desafiadores. Ficam registrados aqui os agradecimentos aos diretores científicos de todas as 19 federadas da FEBRAPS e suas equipes, que, com muita disponibilidade, organizaram as programações e promoveram excelentes diálogos e reflexões, com um público total de 2.150 participantes, presenciais e online, incluindo a participação expressiva de estudantes de universidades locais. A relevância do tema sexualidade, o tumulto das diferenças, pode ser observada de maneira recorrente em todas as relações humanas, quando os conflitos, inevitavelmente, estimulam a intolerância compulsiva ao diferente, ao não-eu, em áreas narcísicas da mente. Ao homenagear o centenário do texto freudiano, Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos, o Conselho Científico da FEBRAPS reabre o diálogo sobre o conceito de psicossexualidade e sua centralidade epistemológica. O texto de 1925 encontra-se na sequência de vários artigos correlacionados, como a Interpretação dos Sonhos, de 1900, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, até o Feminilidade, de 1933, passando pelo Ego e o Id, de 1923, homenageado no último congresso da FEBRAPS em Campinas, entre outros textos. As instituições psicanalíticas e todas as instituições brasileiras, e nós, psicanalistas, vivemos imersos numa cultura preconceituosa, machista, racista, homofóbica, transfóbica, apesar das teorias freudianas terem ampliado de modo revolucionário o olhar sobre a sexualidade humana há mais de um século. Freud sempre se posicionou favoravelmente à inclusão de homossexuais na IPA, por exemplo, enquanto muitos de seus colegas eram contra, e se mostrou indignado com o descaso generalizado pelas manifestações sexuais espontâneas das crianças, observadas por um vértice científico. Podemos conjecturar que, se Freud estivesse vivo, iria manter diante das neossexualidades a mesma postura ética e inclusiva que sempre o caracterizou. Aí, nas palavras dele, do texto de 1933, Feminilidade:
Partes do aparelho sexual masculino também aparecem no corpo da mulher, ainda que em estado atrofiado, e vice-versa. Como se um indivíduo não fosse homem ou mulher, mas sempre fosse ambos, simplesmente um pouco mais de um do que do outro. Aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica desconhecida, que foge do alcance da anatomia. Fecha aspas. Não deixa de ser curioso o fato de se confundir, por vezes, a lógica binária e normativa do contexto cultural vitoriano em que Freud viveu, com a lógica do modelo psicanalítico, como se a psicanálise não tivesse sido originariamente concebida a partir da reversão da perspectiva moralista da ciência da época. O psicanalista tem muito a contribuir no campo interdisciplinar. Problemáticas emocionais inconscientes relacionadas ao gênero podem ser obscurecidas e confundidas com a dimensão do sexo anatômico, do plano biológico, em detrimento de uma visão mais fluida, humanista e aprofundada. Sou muito grata às colegas Ana Cláudia Zuanella e Silvana Torres pela inesquecível boa parceria na organização do livro FEBRAPSE 2025, editado pela Blucher, compilando 69 artigos apresentados nas jornadas preparatórias deste 30º Congresso. Embora grandes autores tenham trazido contribuições originais e significativas para o desenvolvimento da psicanálise, sem o eixo teórico clínico freudiano, corremos o risco de desconfigurar e fragilizar a identidade clínica e científica da psicanálise, facilitando o avanço de cursos de formação psicanalítica inconsistentes, como temos visto, entre aqueles que se apropriam da psicanálise, entre aspas, como mercadoria, na lógica voraz do sistema financeiro vigente que a todos atinge. Parabenizo a FEBRAPSE, a nossa FEBRAPSE, pelos avanços concretos em suas ações afirmativas e pela conquista científica da realização da primeira reunião de treinamento em pesquisa, agora em novembro próximo, o RTP FEBRAPSE, inspirado pelo RTP da IPA, desejando fortemente sua continuidade ao longo dos anos, com projetos que integrem as duas áreas, clínica social e pesquisa. Minha profunda gratidão ao Luiz Celso Toledo, presidente da FEBRAPSE. Se na gestão anterior, da qual também tive a honra de participar, perdi meu querido irmão, nesta atual diretoria, a vida me presenteou com outro. Ambos músicos, Luiz Celso é músico, e generosos no compartilhamento de boas dicas musicais. Obrigada, Luiz, pela consolidação da amizade, da parceria, pela atitude sempre atenciosa e democrática, típica de um talentoso maestro. Muito obrigada, queridas Lúcia Borges e Thaís Maia. Sorte da FEBRAPSE poder contar com a competência, disponibilidade e conhecimentos de vocês. Obrigada a todos os colaboradores e empresas parceiras nesta realização. Também aprendemos muito com vocês. Meu agradecimento especial a Ana Maria Stuck-Vanucci, coordenadora do Congresso Didático. Um congresso dentro do congresso, sobre tema tão relevante, como vimos recentemente na audiência pública em Brasília, a formação psicanalítica.
Agradeço especialmente também a Gisele de Matos Brito, coordenadora da Comissão de Premiação, e a todo o seu grupo colaborador, assim como a Sandra Paraíso Sampaio, coordenadora da Comissão de Temas Livres e Pôsteres. Vocês são parceiras impecáveis. Por último, minha profunda gratidão aos colegas da diretoria da FEBRAPSE, a querida Suzana Quinazzo, pelo companheirismo no Conselho Científico, as queridas Ana Cláudia Zanella, Daniela Borma, Josiane Oliveira, Lúcia Morrê, Silvana Torres, Berta Azevedo. Que satisfação estar ao lado desse time feminino. Ao querido Fábio Lopes, que veio enriquecer as trocas do nosso grupo diretor. Que tenhamos, a partir de hoje, uma experiência de compartilhamento vivo, afetivo e instrutivo. Um grande abraço e um excelente congresso para nós. Obrigada. Vamos aos prêmios? Tradicionalmente, o Congresso Brasileiro de Psicanálise premia trabalhos científicos em 4 categorias: analista de data, membro efetivo, membro associado e candidato. Além destes, temos ainda o prêmio oferecido pela Revista Brasileira de Psicanálise e pela Associação Brasileira de Candidatos. Para dar início à cerimônia de premiação, convidamos a doutora Gisele Brito, coordenadora da Comissão de Avaliação, para fazer a entrega dos certificados. Prêmio Durval Marcondes, destinado à categoria Analista de Data. O vencedor deste prêmio foi o trabalho intitulado Guardiã da Vida, Guardiã da Morte, o Traumático em Sessão. Convidamos a autora, senhora Viviane Spring Mondrack, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, para receber seu prêmio. Prêmio Fábio Leite Lobo, destinado à categoria de membro efetivo. O vencedor deste prêmio foi o trabalho intitulado Da Lama ao Caos, do Caos à Lama, em busca de um quintal para pensar a formação psicanalítica. Convidamos a autora Juliana Lang Lima, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise da Sociedade, para receber o prêmio. Prêmio Mário Martins, destinado à categoria Membro Associado. O vencedor deste prêmio foi o trabalho intitulado Naufrágio em Águas Rasas, Aspectos Arcaicos de uma Mente Retirante. Convidamos a senhora Ana Arcângelo, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, para receber o seu prêmio.
Prêmio João Bosco Calabria Oliveira, destinado à categoria de analista em formação. O vencedor deste prêmio foi o trabalho intitulado Persona e as vozes do indizível no corpo feminino. Convidamos a autora, senhora Silene de Paulino Lose, da Sociedade de Psicanálise de Brasília, para receber o prêmio. Para a entrega do Prêmio Revista Brasileira de Psicanálise, convidamos agora a sua editora, doutora Berta Azevedo. E o vencedor deste prêmio foi o trabalho intitulado Um Furo no Guarda-Chuva ou I Will Survive. Convidamos o autor, senhor Eduardo de Santiago Martins, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, para receber o prêmio. Também parte desta cerimônia de premiação, chamamos agora a doutora Ana Biondo, presidente da Associação Brasileira de Candidatos, para a entrega do prêmio Virgínia Bicudo. O terceiro lugar deste prêmio foi o trabalho intitulado É Difícil Ser o que Você Não É. Convidamos a autora Simone Hurtado Bianchi Sanches, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, para receber o prêmio. O segundo lugar deste prêmio foi o trabalho intitulado Da Bissexualidade em Freud à Transicionalidade das Sexualidades e Identidades de Gênero. Convidamos os autores Miriam Cristine Alves e Ezequiel de Cândido Amaral, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, para receberem o prêmio. Tivemos a informação que são 2 integrantes do projeto Ubuntu. Cumprimentamos o projeto e a todos os integrantes. O vencedor deste prêmio foi o trabalho intitulado Caminhos para Ser um Corpo, Transições. Convidamos a autora Maiarê Leal Ferreira Baldini, da Sociedade de Psicanálise de Brasília, para receber o prêmio.
Aos colegas que fizeram parte das comissões de avaliação dos respectivos prêmios, por sua disponibilidade, dedicação e competência, nosso muito obrigado. Agradecemos também a todos que submeteram trabalhos para concorrer aos prêmios e parabenizamos os autores premiados. E para o encerramento desta cerimônia, antes da nossa grande atração, registramos que as programações culturais estarão permeando todo o Congresso. A Comissão Cultural trabalhou com dedicação e criatividade ao longo de meses. E, como resultado, seremos enriquecidos pela programação já apresentada pela Beatriz. Agora convidamos a mesa a sentar na plateia para assistir ao espetáculo. Enquanto o pessoal está sentando, eu vou apresentar para vocês brevemente o músico acordeonista gaúcho que ganhou ascensão com o álbum Gaita Ponto em 1984, que foi o primeiro disco instrumental brasileiro a ganhar um disco de ouro. Ao longo dessa trajetória, esse renomado artista inovou ao mesclar a gaita ponto com outros estilos, participando de festivais internacionais como o Free Jazz Festival. Com vocês, então, para o grande finale, Renato Borghetti, que ainda estará acompanhado de Pedro Borghetti no bombo legueiro, Neuro Júnior no violão de 7 cordas e Emily Borghetti com a dança. Um excelente espetáculo a todos nós.
Boa noite a todos. É um prazer poder mostrar um pouquinho da nossa música, da nossa dança, da nossa arte e poder estar também família. Pedro Borghetti no bombo legueiro. Violão de 7 cordas, Neuro Júnior. E dançando lindamente, Emily Borghetti. Tá lá com os filhos, é tão bonito, tão bom. Vamos fazer uma rancheira, Emily? Pedro, eu.
Pass it like it matters, como si guardara tu olor.